Flávia, a respeito dessa pesquisa, né, que tu participaste, desenvolveste. Como é que surgiu essa ideia? O primeiro contato com a Fortalezinha, e explica exatamente como foi essa busca, na verdade. Primeiramente, boa tarde, Ana Paula, boa tarde a todos. Fortalezinha eu já conheço desde 2002, esse ano vai fazer 15 anos que eu frequento a comunidade, mas a ideia do projeto ela surgiu na universidade. Em 2012 eu entrei no curso de museologia e ali a gente estuda muito sobre patrimônio cultural, sobre memória, museu. Então, como frequentadora da comunidade, eu já imaginava ali, sabe, a riqueza cultural e diversidade cultural que eles têm ali. Então, surgiu a ideia dentro da academia, mas de aliar estudo acadêmico e junto com a minha produção artística na fotografia. Então, o projeto ele é intitulado Patrimônios Invisíveis, a fotografia documental como um processo de investigação artística, e une justamente essas duas linguagens, acadêmica e artística. Então a ideia era dialogar sobre patrimônio cultural, construir imagens dos patrimônios da comunidade a partir da fotografia. A verdade era fazer a fotografia como uma ferramenta de registro, mas dar visibilidade aos patrimônios culturais da vila. E esses patrimônios seriam eleitos pela própria comunidade. Na verdade, era iluminar o que a própria comunidade determina como seus patrimônios, não aqueles patrimônios que são já estruturados como patrimônios oficiais, né, instituídos pelos órgãos oficiais, mas os patrimônios da própria comunidade que eles convivem, que estão no seu cotidiano e que são invisibilizados entre aspas, assim, né? Como então, foi essa abordagem na chegada, que é sempre muito delicada essa abordagem? Sim, aí tem assim, porque aí eu escrevi um projeto para um edital de artes visuais. Eu acabei em cima da hora cancelando e eu resolvi fazer através da academia, justamente para me colocar como uma pesquisadora também, sabe? Usar a fotografia como essa forma de fotografia promovendo o conhecimento da comunidade. Então, eu ganhei o edital, esse projeto, que foi um projeto piloto, ele foi ganhador do 4º Prêmio ProEx de Arte e Cultura na categoria Artes Visuais. Então, com esse prêmio, a gente deveria, assim, então ele todo mudo no edital da ProEx. Então, o prêmio, eu deveria construir um conhecimento novo com a comunidade, esse conhecimento, universidade, sociedade. Então, a ideia... Eu ganhei o projeto, eu fui para a comunidade apresentar, ganhei o projeto. Eu já conhecia a comunidade já há muito tempo, frequentadora da comunidade, com amigos, mas no começo, essa abordagem, você ganhou um projeto, foi difícil, porque a comunidade já está muito desconfiada, assim, de pessoas que vão para lá e realizam pesquisas e vão embora. E a falta de retorno, que essa falta sabendo, de retorno. Né? Então, como é também um projeto que ele tem a vigência de 1 ano, eu tinha um cronograma, 1 ano, ir para a comunidade. E o resultado seria uma exposição. A partir dessa pesquisa que eu ia desenvolver, eu ia apresentar esse resultado numa exposição. Então, automaticamente, eu já previa esse retorno para a comunidade, a apresentação. Mais difícil, a abordagem. Mas, com o tempo, eu convivendo ali, mostrando, conversando com as pessoas, já fluiu. E, no final, quando eles viram o resultado, foi muito positivo. Eles se reconheceram, eles gostaram muito, me parabenizaram. Poxa, legal, não sabia que a gente tem isso aqui e que isso pode ser considerado patrimônio. Então, foi muito interessante esse resultado. Então, teve esse fechamento, né? Fechou o projeto assim do edital, mas eu tenho um resultado, eu criei um acervo imagético e também a partir das entrevistas, né, da oralidade. Eu pretendo continuar com o trabalho na comunidade. Por exemplo, a exposição, os painéis, eles estão na comunidade. E logo após eu acabei desenvolvendo meu trabalho de conclusão de curso em cima dessa pesquisa também. Então, já temos um documento, o memorial da comunidade já é alguma coisa, assim, materialmente, eu posso não ter levado nada, mas a gente tem esse trabalho que eu ainda pretendo desenvolver e eu vou falando com vocês no decorrer aqui da entrevista. E olha eu tenho só, umas pretensões, assim. Fizeste o levantamento de mais ou menos quantas pessoas? Entrevistados, total, assim, foram 40 pessoas entrevistadas, mas
assim, o que eu somei no final atingiu 86 pessoas. Porque teve pessoas que só conversaram, não quiseram gravar entrevistas. Teve dinâmica de oficinas, nós fizemos uma primeira oficina, que foi a museóloga Deise Marinho, e ela foi a primeira pessoa que apresentou. Nós fizemos um trabalho, ela fez uma oficina deles elaborarem um projeto, de elaboração de projeto. Então tem o público que frequentou a oficina, e depois, durante a exposição, a gente fez um trabalho que é chamado ações educativas, que durante a exposição museológica normalmente tem, né, que são oficinas. Então, eu fiz uma oficina com crianças menores, até 12 anos, e a fotógrafa Marisa Maués, ela fez uma oficina já com adolescentes, com a dinâmica de desenho, deles desenharem o que eles viam de mais importante na comunidade, como patrimônio. Então, no final da avaliação, deu para ver, eu conversei com crianças, jovens, adultos e os mais velhos. Então, deu para ver assim, o que cada faixa etária apreende ali de patrimônio, do que eles consideram, do que eles mais gostam e querem preservar ali na comunidade. Do que é previsível que eles tenham uma visão de patrimônio diferente da visão acadêmica, mas é também diferente a visão que eles têm de patrimônio da capital? Da noção que a gente tem de patrimônio na capital é diferente? Você percebeu essa diferença? Sim, percebi. Olha só. Primeiramente, quando eu falava patrimônio, a maioria dos entrevistados, eles identificaram uma casa, ou seja, um bem cultural material, né? Que a gente chama de patrimônio material. Então, eles identificavam automaticamente aquilo como esse patrimônio de pedra e cal. E aí, com o tempo, algumas pessoas não entendiam. Então, eu mudava a pergunta que patrimônio é aquilo que você mais gosta, aquilo que você se identifica. Qual é aquilo que é a cara de Fortalezinho? Eu perguntava. Aquilo que você acha que identifica a comunidade. Então, algumas falavam que o vento, a paisagem, sabe, a praia, o carimbó. O carimbó é uma herança bem antiga, cultural de lá da ilha. Então, mas automaticamente eles identificavam essa casa de pedra, que ela tem um simbolismo muito forte na comunidade. Depois vocês vão ver as fotos. Então ali, aquela casa, aquele bem material, né? Ele está na memória. Ele é um bem material, mas ele também é um bem material, porque passou por todas as gerações, da criança ao velho, eles reconhecem aquilo ali, porque deu o nome da cidade de Fortalezinho. Então está na memória de todo mundo, mas eles identificavam logo esse bem material. Né? A visão imediata, depois, né? Quando eu ia conversando, não, olha, patrimônio, no entendimento, é tudo aquilo que está no seu cotidiano, são os rituais que vocês praticam, as festas, as práticas, a pesca, o modo de fazer, o modo de viver, os saberes, né? Até saberes que eles não são mais praticados, como uma cerâmica. Os antigos faziam cerâmica e hoje eles não foi levado adiante, como o carimbó, que ainda está ali já há muitos anos na comunidade. Então, foi assim, mas eu tinha duas perguntas norteadoras, que era para dar iniciar a conversa, mas depois as conversas e eu aprendi muito mais com eles, eu acho, do que, porque eu que fui com a visão acadêmica, e lá e no cotidiano deles eu vi que também o retorno, a troca foi muito, muito profícua, foi muito legal esse projeto, nesse sentido de trocar conhecimento. Participação do público já, vamos lá, Maria? O Fabrício Reis pergunta, você acha que há Brasis dentro do Brasil e o que mais te impressionou na comunidade fortalezense? Nossa, muitos Brasis e muitos Parás dentro do Pará. E a ideia do projeto era justamente isso, da habilidade a esses patrimônios invisíveis através da fotografia, porque a fotografia ela pode ser levada, né, a partir da exposição. Eu posso ter uma página no Facebook, quem quiser acessar pode acessar. Então, existe sim, Fabrício. E qual foi a outra pergunta? O que mais me impressionou em Fortalezinha foram as memórias, né? Eu conversando, depois de um tempo, comecei a dividir um público. Eu queria conversar com as pessoas mais velhas da vila, justamente porque elas falavam delas ali, e automaticamente eu via a história da comunidade. A memória dele, a forma como eles viveram, iam contando. Então,
teve essa reconstrução da história de Fortalezinha a partir das memórias dessas pessoas mais velhas. E aí deu para fazer essa comparação, o que existia antes e como está agora, sabe? Mudou. Lógico, é normal sendo... não, mas ela vai se diversificando o tempo inteiro, mas você via o que existia antes que ainda está muito presente, então o que foi passado ali mesmo. E é uma diversidade muito rica, não é só aquela natureza linda, maravilhosa que tem ali dentro da comunidade, o próprio cotidiano dele foi bem brilhante para mim. Foi mais participação, não é isso, Maria? O José Bastos, você observou algo em relação a maus tratos aos animais e você constatou algo diferente e que não condiz com o bem-estar deles? Não, eu não vi maltrato, na verdade, eles preservam bastante, diferente ao Goodwill, que o Goodwill eu conheço há mais tempo e eu vejo assim, eles ainda são muito ligados, é como se fosse um Goodwill mais antigo, assim, com as suas coisas, com a sua natureza. Desmatamento, não, eles querem cuidar e preservar, ainda tem uma certa... quanto às pessoas de fora que vão chegar para construir ou pousar, há uma certa resistência ainda? Tem sim. Tem, mas pode acontecer. Isso segura um pouco, né? Se eles... Esse trabalho foi também deles... Não reconhecer, não foi ensinar ninguém, mas deles se verem que aquilo, darem valor, esse reconhecimento dessa valorização para essa preservação. Eu vi que tem essa vontade, sabe, de manter, né, dessa apropriação, tem essa vontade de manter do jeito que está. Eles têm esse certo receio de virar um pouquinho ao Goodwill, com aquele turismo, sabe, que chegou com todo, né? Com muitas pousadas, mas administrado por pessoas de fora, não é nem pela própria unidade, né? Então, eu percebi isso sim, eu não vi, eles têm um cuidado muito grande com o lugar. Olha, daqui a pouquinho a gente vai mostrar as fotos, mas antes eu queria te perguntar de um outro aspecto bem interessante que tu observaste na comunidade, a grande quantidade de moradores surdos. Sim. Como foi essa abordagem? Como é que foi esse aspecto? Eles são ótimos. Eu me comunico com eles da minha forma, assim, mas eu não conseguia fazer eles entrarem no projeto para eu me comunicar melhor, entender. Só que eu tive a grande sorte de encontrar na comunidade uns professores que trabalham com esses moradores surdos, que é um grupo da universidade chamado Mãos que Comunicam. E então a gente fez uma parceria. Eu comecei a participar das dinâmicas que esses professores faziam. Na verdade, assim, os surdos eles têm a sua linguagem que chamam de emergente, não lembro agora o nome certo, que eles não conhecem a linguagem brasileira de sinais, é oficial. E os professores fazem essa troca, linguagem emergente, na verdade. E aí eu participava dessas atividades e eles participaram comigo, fazendo tipo a tradução em Libras da hora de conversa, de tudo que eu ia perguntando. Então, eles também identificaram, eles entraram no projeto, como todos os outros moradores. Então, eles facilitaram a minha vida, assim, digamos, dessa inclusão dos moradores. E impressionante, assim, o que eles elegeram, a maioria do surdo, foi o carimbó. A dança do carimbó, eles gostam de dançar carimbó. Então, eu faço carimbó com eles, imagina, sem música, eles não estão ouvindo, né? Mas eles dançam, eles têm um ritmo... E eles se identificaram como grande patrimônio da vila. Foi possível perceber por que a incidência de surdos é alta na comunidade? Olha, assim, se você conhecer a comunidade, você vai ver que duas famílias, todo mundo é Teixeira. Na verdade, quase todo mundo é Teixeira. Tem o sobrenome Teixeira. Então, acredito que carente entre parentes. Então, é bastante mesmo. Olha, uma comunidade bem grande. Bacana. Vamos dar uma olhada em algumas fotos. Aí, o que aconteceu? Eles elegeram, né? Eu fiz tudo que eles elegeram e aí eu categorias que já estabelecidas, né, na academia, como eles identificaram, volta só um pouquinho, a Casa de Pedra, pode voltar anterior? Claro, vamos lá, vamos voltar um pouquinho, gente. Então, a Casa de Pedra, né, que são dois sítios históricos, da primeira igreja Estrela do Mar, era chamada Estrela do Mar, e muito Santos também, onde aqui tem uma padroeira chamada Estrela do Mar. E aí aquela ruína, que é aquela primeira foto de cima. E essa é a Casa de Pedra, que é o símbolo maior lá. Isso é muito interessante, porque todo mundo tem uma história para contar, principalmente os mais velhos. Então, esses são naturais, que eles identificaram que a paisagem, nossa paisagem de lá é muito boa. O vento, a praia, o paraíso do coqueiro, que é onde tem essa visão panorâmica, essa foto de baixo da praia inteira.
Então, eu apenas categorizei nas categorias pré-estabelecidas. Aí são os patrimônios imateriais, são os fazeres, os saberes, o cotidiano. Eles têm uma arquitetura diferente, eles constroem uns barracos muito bonitos, com o que eles têm na natureza, né? A cerâmica, que isso aí uma moradora, ela ainda guarda, mas era assim da avó dela, então ela guardou. Esse é uma atividade que não é mais comum na ilha. Aí embaixo é a festa dos mortos, eles têm uma forma diferente do dia de noite, eles acendem velas e cobrem as sepulturas com lençóis, porque é muito vento lá. Então, como eu ia falando, as festas são todos considerados patrimônios, né, culturais. O carimbó, a pesca e o surf é uma ilha de pescador, né, uma comunidade essencialmente de pesca, de pescadores. E aí os jovens hoje em dia, eles praticam essas atividades, eles tocam carimbó, pescam e praticam surf. Bem lá. Você identificou mitos e lendas por meio de narrativa? Exatamente. Tem muita lenda. Tem os frades, né? Tem muita gente. Eles ligaram nos encantados lá. Todos, bem os mais velhos, são católicos, mas eles vêm, eles conversam, enfim. Aí é normal. Mas os mais velhos, como eu comecei a conversar com as pessoas mais velhas da vila, é tão interessante a narrativa deles que aí, nesse caso, eles foram considerados já, por mim, assim, a minha leitura, como patrimônios vivos da comunidade. A memória deles, né, eles são patrimônios vivos da comunidade. Então, eu fiz esse registro, eu fiz a história oral, né? A história oral. Isso é um projeto que eu gostaria. O dinheiro do Prêmio ProEx não é um dinheiro muito grande, então não deu para fazer um catálogo, mas existem. Esse é um projeto que eu pretendo ainda realizar, que é essa exposição de bolso ou catálogo para levar, para eles terem essa documentação. Porque a exposição já aconteceu, mas... Aí você falou, aconteceu lá. Aconteceu primeiramente na própria comunidade, a primeira mostra foi lá, e depois ela foi para a universidade e depois voltou para lá. Ela está na comunidade, ela aconteceu de novo. Os painéis que são esses painéis, né, de acordo com o orçamento que eu tinha, e eles estão na comunidade. Eu ainda vou voltar agora para decidir o que fazer com esses painéis, se fica na escola ou se a gente doa para cada um que participou. Ainda tem outros desdobramentos. A gente tem que lidar com eles lá na comunidade. Eu queria te perguntar, o que você acha que a comunidade gostaria de fazer num caminho inverso, no sentido de mudança da sua tudo que foi gerado com assim, de anseios, de transformação da comunidade? Na verdade, é que tem muitas experiências. Então, durante o quiz, eu perguntei se eles tinham interesse em um museu ali, eu que falasse deles, aquele museu que chamaram comunitário, que não é só exposição, na verdade, com venda, do próprio artesanato, das coisas que eles produzem, ele interesse. Inclusive, nessa casa de pedra, eles gostariam de retomar essa casa, porque essa casa ela foi comprada por uma turista de fora, estrangeira, que nem mora na comunidade, e ela é cercada na arames. Então, a comunidade não tem acesso. Que eles vão ter esse patrimônio deles, para eles mesmos, deles usufruírem de alguma forma daquele espaço. Entendeu? Foi considerado patrimônio também, o Clube das Mães. Então, o que elas reuniam, faziam festa para arrecadar dinheiro, funcionavam lugares de fazer oficina de educação infantil, e também não existe mais. Eu percebi que eles gostariam que esse Clube das Mães voltassem. Então, tem muitos assim de caminhos, assim, né? Cara, que eles gostariam. E esse processo de imersão foi durante um ano com visitas durante quanto tempo? Assim, que tu ficava eu fiz, na verdade, foram 8 visitas para a comunidade. E dentre dessas 8, eu ficava pelo menos 2 semanas, assim, 1 semana, 2 semanas. Que é, como eu comecei a ter dificuldade no começo, nessa pesquisa, nessa abordagem, que eles meio que se fecharam, eu comecei a... O que eu vou fazer? Vou ficar aqui. E quem quiser conversar comigo, eu vou estar... Então, eu ficava mesmo, convivia com eles, participava do cotidiano. E aí, a metodologia começou a fluir a partir daí, dessa vivência mesmo na comunidade, de eu estar lá presente. Não ia lá só para fazer pergunta e voltava, entendeu? Sim, em tempos de velocidade tecnológica, inovações, quais são as brincadeiras infantis da comunidade? Brincar no mangue, brincar na praia, na lama e jogar futebol. E assim, eles são ótimos jogadores de futebol. Tem time de infantil, adulto, master, dos surdos. Eles jogam bastante. A brincadeira que eles têm é bola, pipa, tomar banho na praia, tomar banho na maré quando o canal enche. É
ainda muito natural. Não tem tecnologia porque não tem internet lá. O que foi mais impactante para ti, assim, quando tu chegaste lá e te deparaste com todas essas diferenças? E também na tua volta para cá, quando tu voltaste definitivamente, o projeto acabou, o que tu sentiste falta e o impacto contrário de não ter? Eu como turista na unidade, então conhecer, então eu conheci a praia, assim, o descanso, o que o Goodall proporciona, aquela ilha ali, né, a imersão na beleza, né, mas conhecer a comunidade mesmo, conviver exatamente no cotidiano, isso que foi assim, para mim, o que mais me causou bem-estar, digamos assim. Te surpreendeu de alguma forma? Totalmente. Eu era frequentadora quando eu iniciei o projeto há 14 anos na comunidade e passei um ano nessas visitas, conhecer mais do que eu conhecia durante esses 14 anos. Entendeu? Conheço agora assim, os problemas estruturais de escola, as carências, coisas que o turista vai lá, só quer saber se divertir, não conhece a fundo, né? Ou talvez não se interesse. Isso foi, para mim, como pessoalmente, como pesquisadora e como fotógrafa, sabe? Poder registrar, eu fiz esse registro, eu criei esse acervo, né, imagético, mas de alguma forma eu gostaria que ele pudesse ajudar de fato a comunidade, assim, nesse caso deles se apropriarem desses patrimônios com políticas públicas, sabe, que pudesse de alguma forma ajudar. Eu acho que a criação do museu, se eu pudesse ajudar a comunidade a criar esse museu, seria para mim não sei, a melhor coisa, assim, um resultado mais positivo. Depois, o projeto acabou, aí eu estou estudando outros editais para, de alguma forma, voltar para lá e estruturar. Aí, na escola, existem projetos do governo, existiam, não sei se ainda vai ter, de museu na escola, de estruturar melhor a escola para as crianças, sabe, de pensar museu não é esse museu fechado, quadrado, na verdade, é dinâmico, sabe? De ajudar a melhorar a vida, desenvolvimento socioeconômico e cultural da comunidade, de alguma forma. Assim. Flávia, a gente está no finalzinho do bloco, mas eu queria que tu falasses para as pessoas que estão interessadas em conhecer mais a fundo esse trabalho, em ver como é que faz, ter acesso a esse material. Bom, o projeto todo o processo, ele tem uma página no Facebook chamado Projeto Patrimônios Invisíveis Fortalezinha. Esse foi um projeto piloto e que, assim, essa investigação nas comunidades eu gostaria de levar para frente em outras comunidades e outros grupos sociais. Dessa mesma forma. E quem quiser conhecer, está lá na página. Todos os processos, inclusive a exposição toda virtual está lá. Todo o processo está lá no Facebook. A gente tem mais uma